Israel estava vivendo uma crise na liderança política e na vida espiritual. Os filhos de Samuel, que deveriam julgar a nação com equidade, não trilharam os retos caminhos do Pai, e muito menos a do Senhor. Desorientados, o povo decidiu buscar um rei que os governasse. Então, eles elegeram a Saul. Apesar de cumprir os principais requisitos humanos, Saul foi rejeitado por Deus, em razão da sua infidelidade. E é exatamente nesse contexto que surge Davi, filho de Jessé, um homem segundo o coração de Deus. Vem comigo nessa história. Davi era muito jovem quando recebera de Jessé, seu pai, a incumbência de cuidar das ovelhas da família. Apesar de importante, esse trabalho aparentemente simples era negligenciado pelos seus irmãos. Davi era o caçula de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto de Rute e Boaz. Ele nasceu em Belém e seu pai era um homem muito rico e respeitado na cidade. Relatos das Escrituras afirmam que Davi era ruivo. Ele foi treinado para ser pastor de ovelhas. As Escrituras afirmam que Davi, exercendo essa profissão muitas vezes, teve que enfrentar ursos e leões. Mas por incrível que pareça, foi justamente esse serviço que deu a Davi a capacidade de se tornar um grande líder e, mais tarde, o maior rei de Israel de todos os tempos. Davi é citado pela primeira vez no registro bíblico quando o profeta Samuel visita sua casa. Samuel foi responsável por encontrar um substituto para o antigo rei de Israel. E Deus havia falado para Samuel que este substituto era um dos filhos de Jessé. E de todos os filhos de Jessé, nenhum foi escolhido por Deus, até que mandaram chamar Davi, que estava cuidando das ovelhas nos pastos. Depois de Davi ter se apresentado a Samuel, Deus confirmou que ele era o escolhido. E a partir desse dia, ele foi ungido pelo Espírito Santo do Senhor. A despeito de ter sido ungido rei, o homem que era segundo o coração de Deus, continuou fiel na tarefa de apacentar as ovelhas de seu pai. E no tempo determinado, o Senhor ordenou a Samuel que fosse à casa de Jessé, o belenita, para ungir o novo rei. Aparentemente, o critério seria o mesmo utilizado na escolha de Saul. O candidato teria que ser o mais belo, o mais alto, o mais elegante, o jovem da região. Tendo isso em mente, Samuel estava certo de que o escolhido do Senhor seria Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Por sua vez, o próprio Jessé não tinha dúvida de que Abinadab seria o eleito, ou quem sabe Samar. Mas ambos estavam enganados, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Um dia, Davi havia saído de casa para levar alimentos a seus irmãos, quando viu uma multidão e observou que tinha um gigante, um homem alto demais, chamado Golias, que era do povo filisteu, desafiando o povo de Israel a lutar, e o vencedor determinaria o resultado da batalha. Essa batalha já durava 40 dias, e ninguém havia sido escolhido para lutar contra esse gigante, já que parecia impossível alguém vencê-lo. Davi, então, se ofereceu para lutar contra o gigante, e recebeu a melhor armadura para se proteger, mas se recusou, pois não conseguia nem andar, de tão pesado era. Depois de se recusar a armadura e ir sem proteção nenhuma, ele pegou um estilingue e uma pedra e atirou contra Golias, e a pedra acertou na cabeça do gigante, que morreu ali mesmo. Davi venceu a batalha e mostrou que Deus estava com ele, e muitos dos povos que ali assistiram isso viu que tinha algo diferente nesse homem. Após a vitória sobre Golias, ele se tornou amigo de Jonatas, filho do rei Saul, conforme as Escrituras, uma amizade muito sincera e íntegra. Nesse mesmo tempo, Davi se tornou o favorito do povo. Faziam música em homenagem a ele. Foi quando o rei Saul ficou com inveja e tentou várias vezes a sua morte. Quanto mais a sua popularidade subia, mais raiva Saul tinha desse homem. Jonatas, filho de Saul, reconheceu que os planos do Senhor incluía Davi como rei de Israel. Jonatas até tentou apaziguar a ira e a inveja de seu pai contra Davi,
mas não deu certo, e Davi precisou fugir. Davi fugiu e se abrigou em Nobe, aonde garantiu alimento e abrigo para sua jornada até a cidade de Gate. E foi nessa cidade que ele recebeu treinamento para se tornar um guerreiro. Davi foi aos poucos conquistando os clãs de Judá, que gostavam do rei Saul enquanto ele estava vivo. Após a morte do rei Saul e de seu filho que tinha sido seu substituto, Davi se tornou rei das 12 tribos de Israel. Davi construiu seu palácio em Monte Sião e também várias outras construções muito importantes. Ele conquistou várias vitórias contra os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas e vários outros povos. Davi também construiu várias estradas, fortaleceu o comércio e trouxe muita prosperidade para o povo de Israel. Também foi ele que tomou Jerusalém das mãos dos jebuseus. Foi no tempo de Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo, que a arca chegou em Jerusalém, tendo sido colocado primeiro em uma tenda e depois, quando Salomão construiu o templo, dentro do Santo dos Santos. Davi foi o protagonista dessa ação, e em 2 etapas, a primeira em Kiriat Jearim, até Obed-edom, e em seguida até Jerusalém. Esse homem ensinou o princípio da adoração, aonde o próprio Deus dá testemunho, um homem segundo o meu coração.